Bom dia, pessoal. Vamos lá na nossa aula de banco de dados. Então, vou entrar aqui no Rede SQL, abrir. Vou clicar aqui em Named, para a gente trabalhar no banco de dados geral. Vamos revisar alguns comandos, né? Então, create database, nome do banco de dados. Vou criar um banco de dados que chama teste, tá? Vou executar. Lembrando que, olha, parece que ele não fez nada, né? Mas se eu executar de novo, olha o que ele vai falar. Não posso criar banco de dados teste. Banco de dados existe, tá? Por quê? Não adianta você ficar clicando aqui, ó, pensando que não executou, porque isso aqui não é um texto, um editor de texto. Também se eu fechar ele vai pedir para salvar. Ele não está querendo que salve o banco de dados, está querendo que salve o textinho que você digitou aqui, ó, pra você guardar. Se eu pôr não vou perder o banco de dados. O banco de dados já foi criado, ele é stand alone, ele faz o comando na hora, executa na hora, tá? Eu executei, ele já gravou, ele já está lá, já fez o banco de dados. Tanto que lá, ele apareceu já lá, ó. Ok? Bom, vou apagar esse aqui. Vou pular use teste, para eu sempre ter certeza que eu estou com o banco de dados correto. E agora vou criar uma tabela. Create table. Vou criar uma tabela de receitas. O meu primeiro campo é sempre a chave primária. Então eu chamo ela de ID receita. É do tipo int, not null, quer dizer, não vou aceitar valores nulos. Auto incremente, ela mesma vai se incrementar, né, vai criar um valor para ela. E a key é uma chave primária. Vou pôr a data da receita, ela do tipo date, not null também. Lembrando, só posso ter um campo só, key, chave primária. Eu posso mesclar vários campos, tá? Mas apenas um pode estar com essa palavrinha key. Quando eu uso mais que um, depois eu vou ensinar. E eu tenho aqui o texto da receita. Eu vou pôr aqui um varchar, que quer dizer que é um texto que vai aí de 255 caracteres. Vou pôr not null também, vai. Acabei, né? A última não vai a vírgula e fecho parênteses e executo. Pronto, ó, quer dizer que executou, não deu erro, executou. Se eu executar de novo, vai falar que já existe a tabela, a rede existe. Se eu quiser que ele mostre ela aqui, só clicar aqui nesse coisinho que ela vai aparecer. Bom, está lá a minha tabela receita. Mas veja bem, vamos supor que eu esqueci de colocar aqui mais um campo. Eu queria colocar ingredientes, né? Além do texto aqui, eu queria pôr ingredientes também e o autor da receita. Como que eu faria agora depois que está pronto? Se eu colocar aqui vai dar erro. Vamos supor que depois da data eu gostaria de pôr o autor, varchar 60 caracteres, e queria pôr os ingredientes, que aí eu vou chamar de tipo varchar de 255 também, pode ter bastante ingredientes, né? Se eu executar, ó, dá erro, porque já existe a tabela, não vai deixar modificar essa tabela, né? Se eu listar essa tabela, vamos ver o que tem nela. Vou escrever aqui, describe receitas. O que o describe vai fazer? Ele vai listar os campos da minha tabela. Então eu tenho os campos aqui, ó, as colunas, ó, id do tipo int, não pode ser nulo, key primário, e a auto incremente, tá? Já anotem no caderno esse comandinho novo que é o describe. Ele vai
que ele vai fazer? Anotem aí, describe. Vai mostrar os campos da minha tabela. Então aqui eu tenho texto. Então não adiantou nada aquele comando que eu pus. Eu tenho que usar um comando específico, chama-se alter table. Como que ele funciona? Eu coloco comando, né, lógico. Aí eu coloco o nome da tabela que eu quero. O nome da tabela é receitas, tá? Então o primeiro parâmetro que eu tenho que informar, o nome da tabela. Informei o nome da tabela, eu tenho que informar o que eu quero fazer. Se eu quero adicionar um campo ou mudar um campo. Então são dois modos que eu posso usar o alter table. O modo adicionar e o modo mudar. Quando eu quero adicionar, que é o caso, eu vou pôr add column. Eu vou adicionar uma coluna aqui, ó, né? Os campos ele chama de coluna no MySQL. E aí eu vou colocar o nome da coluna que eu quero adicionar, no caso aqui autor, tá? E eu coloco o tipo dela, no caso que é varchar de 60. Aí um parâmetro opcional agora é depois de qual campo que eu quero. After, eu vou pôr depois o campo data. Ok? Então, altera a tabela receitas, adiciona uma coluna autor, varchar 60, depois de data. Eu executar, olha lá. Agora vamos pôr o comandinho describe, vamos criar aqui uma abinha mais uma, para a gente escrever os comandos paralelos. Describe receitas. Olha lá, olha o autor aqui, ó, depois do data. Aí o que eu quero inserir mais? Eu quero, vou apagar esse aqui, vou deixar até aqui, né? Porque vai ser o comando é o mesmo. Eu quero adicionar o ingredientes. Então, varchar 255 after autor. Executei. Vamos executar o describe agora. Olha lá, inseriu. Agora vamos supor que eu tenha errado o nome, tá? Eu não quero autor. Eu quero aqui escrever aqui criador, né, da receita, criador. Como que eu faço? Então aí eu vou mudar a tabela, né? Então, ó, alter table também, nome da tabela. Ao invés de ser add column, eu coloco a palavra não, agora é diferente, eu coloco o nome do campo, receitas, não, coloco a palavra change, isso, é assim, ó, change, e agora eu coloco o que eu quero mudar, então eu quero mudar o autor, dou um espaço e ponho um nome, um novo nome, criador, tá? Se eu quiser mudar o tipo também, eu coloco o tipo, vamos supor, varchar era 60, eu quero mudar para 70. Se eu deixar sem o tipo, ele vai manter, tá? Se eu quiser só colocar o mesmo tipo, eu posso também. Então o que diferencia da outra, da DD column, é a palavrinha change, que é mudar. Então, se eu executar, vamos ver, ó, era autor, né? Vou executar, virou criador. Ok? Então, olha lá, alter table, change, autor para criador, só dou um espacinho, varchar de 60, é o tipo. Tá? Então a aula de hoje foi essa. Um abraço, tchau, tchau.